Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Hoje nós vamos aprender um pouco de hermenêutica. O que significa hermenêutica? É a forma de interpretar as Sagradas Escrituras, o livro Bíblia, o pergaminho sagrado. E hoje eu quero trazer para os irmãos um ensinamento acerca de como fazer uma leitura com responsabilidade acerca da palavra de Deus, porque é muito importante que nós tenhamos esta responsabilidade de querer examinar bem as Escrituras para que nós possamos falar realmente aquilo que Deus realmente falou. E para começar, eu quero trazer aqui para os irmãos, eu vou usar isso aqui, vou chamar de texto. O que é o texto, irmão Bruno? Texto é um versículo que se encontra num capítulo do livro Bíblia. Após eu ler o texto, eu vou precisar também de ler contexto imediato. Por que chama contexto imediato? Porque ele está tanto antes quanto depois do texto que foi lido. Isso no mesmo capítulo. Após você ler o texto e os contextos imediatos, você vai precisar contextos remotos. O que é um contexto remoto? É o que está em outro livro, em outro capítulo, mas que tem a ver com o texto que foi lido. Após ler o texto e os contextos, você vai precisar da pretextual. O que é pretextual? É a epígrafe do capítulo. Quando você lê a epígrafe do capítulo, aquele nome que está acima do capítulo da Bíblia, já te dá uma ampla visão do texto em que você está lendo. Após ler o texto, os contextos e a pretextual, você vai precisar de uma referência. O que é uma referência? É algo que está ligado diretamente ao que está no texto. Após ler o texto, os contextos, a pretextual, após chegar numa referência, você vai entrar na conclusão. Você vai entender o que você está lendo. Agora vamos fechar para ficar melhor. Eu escolhi um versículo que se encontra Mateus 19:9, que diz assim, Jesus Cristo: e qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, ou seja, traduzindo, infidelidade ou relações sexuais ilícitas, comete adultério. Para nós entender o que Jesus falou aqui, nesse versículo 9 de Mateus 19, precisamos ler Mateus, capítulo 19, tanto do versículo 1 até Mateus, capítulo 19, versículo 12. Temos que ler do versículo 1 até o versículo 12 para nós entender o que Cristo está falando no versículo 9. Mas precisamos ainda de um contexto remoto. Vem outro livro e outro capítulo. Aí nós vamos usar como contexto remoto Mateus,
capítulo 5, versículo 32, que Cristo vai dizer assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, faz com que ela cometa adultério. Para que eu possa entender resumidamente o que Cristo está querendo nos dizer, eu preciso de uma referência para explanar melhor. Aí eu vou usar Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, e também em 1 Coríntios, capítulo 7, eu posso até ler esse capítulo 7 completo, porque aí já vai me dar uma ampla visão do que eu estou ouvindo Jesus falar. Fazendo tudo isso, eu vou chegar na conclusão do que realmente Jesus falou em Mateus 19, 9. E assim fazemos uma leitura correta, com total responsabilidade das Sagradas Escrituras de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.